Fala moçada, seja muito bem-vindo ao Clube Online de Matemática, o Clube de Matemática para você gabaritar qualquer prova de concurso público, Enem e Colégio Militar. Se quer a tua prova, Geometria Plana, vem comigo, vou dar um F5 aqui na tela para a gente iniciar direto a nossa aula. Então olha só, quando tem Geometria Plana, a primeira coisa que ele quer saber, o examinador da banca, é o seguinte: se você sabe polígonos, olha só, polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Polígonos são figuras planas formadas por segmentos de reta que não se cruzam. Então, moçada, temos várias formas de polígonos. Polígonos seria figuras planas. Então, por exemplo, se eu trouxer esta figura aqui para você, olha só, que deve ser bem popular, bem conhecida para você, que no caso é um triângulo. Olha só, nesse triângulo, o que a gente tem? A primeira coisa que a gente tem que saber numa figura plana, num polígono, é que nós temos três coisas numa figura plana: vértices, nós temos os lados e nós temos os ângulos. Nós temos os vértices, nós temos os lados e nós temos os ângulos. Os vértices são os pontos de cada figura plana. Então, nós temos um ponto aqui, eu vou chamar de ponto A. Nós temos um ponto aqui, eu vou chamar de ponto B. Nós temos um ponto aqui, eu vou chamar de ponto C. Então, os vértices são as letras, os pontos da figura plana. Então, nós temos vértice A, vértice B, vértice C. Lados, nós temos quantos lados no triângulo? Se você for verificar, nós temos esse lado aqui, que no caso é o lado AC, que tem um tracinho aqui, então eu já vou colocar aqui, ó, AC. Nós temos o lado, ó, aqui no caso é o B e o C, então se conectam, esse segmento de reta se conecta. Então nós temos o lado BC e nós temos o lado BA ou AB, a ordem não importa, então vou colocar aqui AB, o lado. Então nós temos esses segmentos de reta, ligando um ponto ao outro. O ponto vértice, um ponto ao outro, a ligação é o lado, ok? E os ângulos, nós temos o ângulo A, nós temos o ângulo B, nós temos o ângulo C. E para nós denominarmos, nós temos o ângulo A, que no caso é o centro circunflexo em cima, com o chapeuzinho, nós temos o B e nós temos o C, beleza? O que você precisa saber agora, nesse exato momento? Um polígono regular, uma figura plana regular, tem vértices, lados e ângulos iguais. Ou seja, quantos vértices nós temos? O A, B e o C. Quantos lados nós temos? O lado AC, o lado BC e o lado AB. Quantos ângulos nós temos? Nós temos o ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Então aqui é 3, aqui é 3 e aqui é 3. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é isso. Agora tu verifica, olha só. Nós temos quantos lados? Nós temos um lado, dois lados, três lados, ok? Então, isso aqui é chamado de trilátero. Tri de três, látero de lados. Triláteros. Mais usualmente conhecido e chamado de triângulo. Por quê? Tri de 3, ângulo 3. Nós temos 3 ângulos neste triângulo. Beleza, moçada? Show de bola? Maravilha. Agora, este aqui, no caso, é o desenho do nosso triângulo, beleza? Agora, se vir para vocês, por exemplo, esse desenho aqui, ó. Isso eu consigo fazer o meu desenho aqui, dá 20 para vocês. Aqui, é este aqui. Então, moçada, olha só. Antes da gente partir para esse desenho maravilhoso, eu quero perguntar para vocês se o triângulo ele é polígono ou não é polígono. Polígono é uma figura plana formada por segmentos de reta que não se cruzam. Alguma reta se cruza aqui? Não, nenhuma reta se cruza. Então, o nosso triângulo ele é polígono. Agora, pergunta. Esta figura aqui, que foi desenhada agora, é polígono, certo ou errado? Olha só, esta reta aqui, ó, esse segmento de reta, intercepta nesse segmento de reta. E nós temos, então, uma interceptação. E o polígono é segmentos de reta que
não se cruzam. Está se cruzando aqui? Sim, está se interceptando, como se fosse um X. Então, isso aqui não é polígono, ok? Se vir para vocês este exemplo aqui, olha só. Primeira coisa que você faz é o seguinte: cai na tua prova, por exemplo, esta figura aqui, essa figura plana, você coloca os vértices. Os vértices são os pontos A, B, C, D, E. Aqui no caso era para ser... Peraí, só pegar uma borracha aqui. Ah, agora apagou tudo, né? Maravilha, show de bola. Ó, é assim, ó. Tá aqui o nosso desenho. Então, E, F e volta para o A. Então, se você for verificar, olha só. Nós temos o ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D, o ponto E e o ponto F, ok? Então, aí a pergunta, é polígono? Sim ou não? Sim, moçada. É polígono. Por quê? Porque os segmentos das setas dos lados dessa figura plana não se cruzam. Maravilha. Agora, se a gente for verificar quais são os vértices desse polígono, nós temos o vértice A, o vértice B, o vértice C, o vértice D, o vértice E e o vértice F. Então nós temos 6 lados. Esse aqui é chamado de hexágono. Depois a gente vai trabalhar com os nomes das figuras planas, beleza? Então este aqui é o nosso hexágono. Agora, uma outra coisa. Quais são os lados? Ó, nós temos o lado AB, nós temos o lado BC, nós temos o lado CD, nós temos o lado ED ou EDE, tanto faz, nós temos o lado FE e nós temos o lado FA. Então vou colocar aqui, ó, trazer aqui, ó, AB, BC, CD, ED, FE e FA. E os ângulos? Quantos ângulos nós temos nesse polígono regular? Olha só, nós temos o ângulo A, nós temos o ângulo B, o ângulo C, o ângulo D, o ângulo E e o ângulo F. E os ângulos são representados, como eu tinha mencionado anteriormente, com um acento circunflexo em cada letra. Então nós temos o A, o B, o C, tudo com circunflexo, o D, o E e o F. O que você verifica? Nós temos vértices, 6 lados, nós temos lados 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E ângulo nós temos 6 ângulos. Beleza, moçada? Até aqui, maravilha, show de bola. Agora só vou trocar a cor da caneta aqui. Se vir para vocês agora este desenho aqui. Ó, você verifica o seguinte, nesse desenho, que nós temos retas, ó, segmento é reta, segmento é reta, segmento é reta, só que nós temos aqui ondulado, oval, ok? Então, é um meio círculo, então não pode ser considerado um polígono. Então não é polígono, não é polígono. Agora, questãozinha de prova. Caiu numa questão no concurso o seguinte: A, B, C, D, E, figuras geométricas. E aí pergunta, esta imagem aqui não é um polígono, certo ou errado? Não é um polígono. Aí tu vai verificar o seguinte: o conceito do polígono, tu nunca vai esquecer, é um segmento de reta que não se cruzam. Tem alguma reta que se cruza aqui? Não. Então isso aqui é polígono. Léo, como assim? Já vou explicar a diferença dos polígonos normais para esse polígono aqui. Olha só. Seguinte, este polígono aqui, como as extremidades dele, ou seja, olha só, os segmentos da reta estão para dentro, é chamado de polígono côncavo. Ou seja, as duas setas estão para dentro. Então, o mais fácil é assimilar dessa forma. E, olha só, vamos colocar 2 pontos aqui nesse triângulo. 2 pontos, ó. Vamos colocar em qualquer triângulo. Vamos supor que esse aqui seja o nosso ponto A e esse aqui é o nosso ponto B. Nós fizemos uma ponta, uma semi, nós fizemos uma linha, uma
um segmento de reta dentro do triângulo, tocando no ponto A e no ponto B, dentro do triângulo, ok? Agora, isso aqui é chamado de polígono convexo. O que é o polígono convexo? É o seguinte, você vai pegar um ponto, você vai ligar a outro ponto dentro, é que eu tô com uma lousa aqui, não é tão fácil fazer a reta. Dentro do polígono você vai fazer a reta, ok? E essa reta não vai sair do polígono, chamado de convexo. Agora, se eu pegar um ponto aqui e um ponto aqui e fizer uma reta, opa, saiu a reta, saiu desse polígono, ó, saiu, ó, esse espaço aqui saiu. Quando esta reta de ligação entre dois pontos do polígono sai, ele é denominado de côncavo, beleza, moçada? Então não se esqueça disso. Côncavo, pense numa... quando tu está escavando, você está entrando para alguma coisa, então ele é para baixo, beleza? Côncavo. Se você fizer interceptar uma linha com a outra dentro do mesmo polígono, ele não vai interceptar dentro das mesmas linhas do polígono, ele vai ficar para fora, beleza? Então, esses são os pontos principais do que é polígono e o que não é polígono, beleza? Show de bola! Outra coisa que eu preciso salientar para vocês é o seguinte: a soma dos ângulos externos de cada polígono é de 360 graus. Estamos iniciando realmente a geometria plana, mas eu preciso que você já anote esta observação, essa dica de prova, beleza? A soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Agora, moçada, olha só, nós temos nomenclaturas. Por exemplo, quando um polígono é de 3 lados, quando um polígono ele é de 4 lados, quando um polígono ele é de 5 lados, quando um polígono ele é de 6 lados, de 7 lados, e a gente tem que saber, colocar aqui, ó, continuação, de 8 lados, de 9 lados e de 10 lados, beleza? Então, olha só, 3 lados a gente sabe, tá aqui, ó, triângulo. Então, qual que é o mínimo lados que pode montar um polígono? 3 lados, porque tem que fechar. 2 lados não existe, ok? 4 lados é chamado de quadrilátero. É importante as nomenclaturas. As nomenclaturas caem no Enem, caem no teu colégio militar, caem no teu concurso público de geometria plana? Não cai. Mas eles pedem, numa questão que eu vou trazer para vocês, eles colocam a nomenclatura. E a gente tem que achar o valor e aí casar com os lados, ok? 5 lados é chamado de... 5 lados, nós somos o que no Brasil? Nós somos pentacampeões brasileiros. Então, 5 lados é chamado de pentágono. 6 lados, que é essa figura aqui, é chamada de hexágono. Se lembra que nós estávamos felizes, saltitantes em 2018, torcendo para o Brasil ser hexa, 6, levantar 6 vezes a taça do mundo. Não conseguimos. Hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. Esse aqui é o mais chatinho, coloca um asterisco. 9 lados, eneágono. E 10 lados, decágono. Eu acho que esses são os suficientes para a gente dar início e pontapé à nossa geometria plana. Beleza, moçada? Beleza? Show de bola. Agora, onde é que vai caber mais alguns? É preciso escrever mais alguma coisa aqui, peraí. Olha só, nós temos 2 fórmulas dos polígonos. Anote aí. Nós temos a soma dos ângulos internos do polígono, ele é igual a n menos 2 vezes 180.
E nós temos a fórmula do diâmetro. O diâmetro, no caso, aliás, diagonais. Diagonais é igual n, que é o lado, vezes n menos 3, dividido por 2. Então, estas duas aqui, você tem que anotar e colocar na sua cabeceira. A gente tem que memorizar estas duas fórmulas aqui. A soma dos ângulos internos é igual n menos 2 vezes 180, sendo que n é o número de lados da figura plana. E o segundo, d diagonal, é igual n vezes n menos 3 dividido por 2, sendo que n é o número de lados da nossa figura plana que ele vai nos passar, beleza? Então eu acho que de entrada aqui acho que foi um pouquinho extenso, mas importante para a gente trabalhar e entender essa geometria plana, esse início de polígonos. Então vamos começar fazendo algumas questões que caíram em provas de concursos públicos recentes, ok? Então olha só, exercício. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo, então, convexo, que você pode fazer, pontos, ligar pontos entre um e outro, e a linha ela não vai sair fora da figura plana, ok? Então é igual a 2.340 graus. Então a soma dos ângulos internos, que no caso é o nosso SI, é igual a 2.340. Quantos lados desse polígono possui? Então olha só, nós temos a fórmula que a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a n menos 2 vezes 180. Sendo que esse n ele é considerado que o nosso lado, beleza? Então, ele já passou para nós a soma dos ângulos internos desse polígono, que no caso é 2.340, que é igual a n menos 2 vezes 180. O que a gente precisa fazer? A gente precisa achar esse n aqui, ok? Esse n aqui. Então, nós vamos multiplicar o n vezes 180 e o menos 2 vezes 180. Então vai ficar assim, 2.340, que é igual 180 vezes n, 180n. Menos 2 vezes 180, menos 360. Esse menos 360 eu vou passar para o outro lado, somando 2.340 mais 360, que é igual a 180n. Isso aqui a gente pode somar 2.340 mais 360. 0 com 0 é 0, 6 mais 4 é 10, vai 1 para cima. 3 mais 3, 6 mais 1, 7 e aqui 2. Então ficou 2.700 igual a 180 vezes n. Esse 180 eu vou passar para baixo dividindo. Então vai ficar 2.700 dividido por 180. Este zero eu posso cortar com esse zero e agora é só fazer a divisão. 270 dividido por 18. 1 vezes 8, 18. 27 menos 18, 9. Baixa o zero. E agora? Agora a gente vai ter que multiplicar quantas vezes o 18 cabe no 90. Se eu multiplicar 5 vezes 18, vai voltar para 90, resta o zero. Então n, que é o número de lados do polígono convexo, temos 15 lados. Resposta B, Brasil. E é assim que vai vir na prova de vocês. O que você deve saber? A fórmula. A soma do ângulo interno é igual a n menos 2 vezes 180. Agora, olha só, uma outra questão que caiu numa prova fala o seguinte. Existe um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. O número de lados a gente sabe que é o nosso n. É igual ao número de diagonais. Diagonais a gente sabe que é o nosso d. O nome desse polígono é... E a gente sabe o que? Olha só. A fórmula. A diagonal, no caso, a diagonal é igual a n vezes n menos 3 dividido por 2. Nós sabemos aqui, o enunciado nos diz que o lado é igual ao número da diagonal. Então vai ficar o lado n, que é igual. Só substitui n vezes n menos 3 dividido por 2. Aí ele pergunta, o nome desse polígono é...
quadrado, pentágono, hexágono, heptágono ou octógono, que é o que a gente visualizou ali, no caso, né? Quadrado, pentágono, 5 lados, 6 lados, 7 lados ou 8 lados. Então, o que a gente pode fazer? Esse 2 está aqui embaixo, eu posso passar para cá multiplicando. Então ficou 2n, que é igual n vezes n menos 3. O que a gente pode fazer agora? Olha só, esse n está multiplicando o 2. Então eu posso deixar o 2 aqui, eu posso passar o n que está multiplicando para baixo dividindo. Então vai ficar assim, ó, copio o que está aqui, ó, n vezes n menos 3 dividido por n. Por quê? Para facilitar o cálculo, porque você vai cortar este n com este n e vai ficar o quê? Vai ficar, no caso, 1, né? Então 1 multiplicado por qualquer número fica esse número que a gente está multiplicando. Então vai ficar 2, que é igual n menos 3. Esse menos 3 eu vou passar para o outro lado somando. Vai ficar 2 mais 3, que é igual a n. 2 mais 3, 5. 5 igual a n. Então o número de lados é 5. E quando nós temos uma figura plana, um polígono, com um número de lados igual a 5, ele é chamado de pentágono. Letra B, Brasil, resposta dessa questão deste concurso aqui. E agora, olha só, terceira questão. Sabendo que o polígono a seguir é regular, o valor de cada um dos seus ângulos internos é... E aí, moçada, olha só. Nós temos aqui, ó, o polígono. E aí, a gente vai colocar as letras dos vértices que a gente fez anteriormente. Então, aqui é o nosso A, aqui é o nosso B, aqui é o nosso C, aqui é o nosso D, aqui é o nosso E, aqui é o nosso F, aqui é o nosso G, aqui é o nosso H. Nós temos quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lados. 8 lados. Então, olha só, o que ele pede? O valor de cada um dos seus ângulos internos. E qual que é o lance? O lance é o seguinte. A gente verificou, tá aqui, ó, que a soma dos ângulos externos e internos é 360. Então a gente vai pegar o 360 e vai dividir pelos lados, que é 8. Então vai ficar 360 dividido por 8. Então vai ficar como? Olha só. 8 vezes 4, 32. 32 menos 36 é 4, baixa o 0. 5 vezes 8, 40. Resto, 0. 45. Então ficou o que aqui? Ficou 45 o valor de cada um dos seus ângulos internos. Então aqui, por exemplo, é 45 graus. Aqui é 45 graus. Aqui também é 45 graus. Mas eu estava verificando que ele quer saber o valor de cada um dos seus ângulos internos. Então a fórmula é n menos 2 vezes 180. O n, o nosso n é o número de lados. Quantos lados temos? 8. 8 menos 2, 6. 6 vezes 180. Ó, 180 vezes 6. 6 vezes 0, 0. 8 vezes 6, 48. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10. 1080. Então, a soma de todos os ângulos é 1080. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar esse 1080 e dividir por cada lado, que no caso são 8 lados. Então, 1 vezes 8, 8. 10 menos 8, 2. Baixa o 8. 3 vezes 8, 24. 28 menos 24, 4. Baixa o 0. E 5 vezes 8, 40. Então, nós temos, literalmente, 135 graus em cada ângulo interno. 135 graus em cada ângulo interno. Resposta E, Equador. Próxima questão fala o seguinte. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus, então a soma dos ângulos internos é igual a 720. Olha só. O número de lados, então ele quer saber o n. Qual que é a fórmula? A soma interna dos ângulos é igual a n menos 2 vezes 180.
Passou para nós o valor de quantos graus temos? 720, que é igual n menos 2 vezes 180. Mesmo cálculo a gente fez no slide anterior. N vezes 180, 180n. Menos 2 vezes 180, menos 360. 720 mais 360, que é igual a 180n. Vamos somar 720 mais 360. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 8, aqui vai dar 10. Ficou 1080 igual a 180n. Esse 180 está multiplicando, eu vou passar para baixo dividindo. Vai ficar 1080 dividido por 180. Então, olha só, nós podemos cortar esse 0 com esse 0. Nos sobrou 108 dividido por 18. Se você pegar e calcular aqui, ó, 108 dividido por 18, na realidade não precisa nem calcular, é só multiplicar. Olha só, quantas vezes cabe? Se eu pegar 18 vezes 6, 6 vezes 8, 48, vai 4. 6 vezes 1, 6, mais 4, 10, 108. Então, o número de lados é 6, resposta B, Brasil. Beleza? Agora, olha só. Caiu no vestibular Mackenzie, São Paulo. Caiu o seguinte. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é... O que eu falei para vocês? Olha só. A soma dos ângulos externos, até pedi para vocês anotarem que isso aqui é dica de prova. É dica de prova não que vai pedir direto, mas a gente precisa saber para a gente fazer. Então, a soma dos ângulos externos é quanto? É 360. Então, olha só. Vem comigo. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais do polígono é... A fórmula da diagonal é n vezes n menos 3, dividido tudo isso aqui por 2. Nós precisamos saber o quê? O número de lados. Para a gente descobrir o número de lados, nós temos que pegar a soma de todos os ângulos externos do polígono regular, que é 360, dividir por cada ângulo, que é 20, e nós vamos achar o número de lados. Então, esse 0 eu posso cortar com esse 0, e 36 dividido por 2 é 18. Então, o lado vai ser 18. Então, a diagonal que é igual 18 vezes 18 menos 3, dividido por 2. A diagonal que é igual 18 vezes 18 menos 3, 15, dividido por 2. 18 dá para cortar, dá para dividir por 2, 18 dividido por 2 é 9. Aí é só multiplicar. 15 vezes 9. 9 é 5, 45. 9 vezes 9, mais 4, 13. 135. Então, o número de diagonais do polígono é igual a D, Dinamarca, 135, caiu no vestibular Mackenzie, São Paulo. Agora caiu no vestibular da PUC, Rio de Janeiro. Falando sobre polígonos, fala o seguinte. Os ângulos internos de um quadrilátero, 4 lados, medem, ó, lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. O menor ângulo mede. E aí, moçada? Olha só. Nós sabemos que o somatório 3x menos 45 mais 2x mais 10, os ângulos internos, mais 2x mais 15 mais x mais 20 é igual tudo a 360. Perfeito. Nós temos que achar o quê? O menor ângulo. O menor ângulo. Como é que nós achamos o menor ângulo? Nós temos um lado, nós temos o 2, o 3 e o 4. Nós temos que achar o valor do x e depois substituir e verificar qual é o menor ângulo dentre o quadrilátero, dentre os ângulos internos deste polígono. Então, olha só, nós vamos ter que somar o x. 3x mais 2x, 5x. 5x mais 2x, 7x. 7x mais x, 8x. Agora, olha só. 20 mais 15, 35.
35 mais 10, 45. Menos 45 mais 45 é 0. Então a gente iguala tudo a 360. Se eu não me engano, a gente fez esse cálculo aqui em algum lugar. 360 dividido por 8. 360 dividido por 8. 4 vezes 8 é 32. Resta 4, baixo 0. 5 vezes 8, 40. Resta 0. X igual 45 graus. Está aqui. 45 graus é o menor ângulo. Por quê? Porque nós achamos aqui 45. Daria para substituir aqui, por exemplo, 3 vezes 45 menos 45, 2 vezes 45 mais 10, que no caso seria 100 graus. Sim, isso. 2 vezes 45 mais 15, que seria 105 graus. 45 mais 20, que seria 65 graus. Só que ele pede o menor ângulo. E no X aqui, ó, nós já encontramos o menor ângulo. Entre 90 e 65 nas alternativas, né? 45, 105 e 80, qual que é o menor ângulo? 45. Se nós achássemos, por exemplo, um outro número, aí nós teríamos que substituir o X em cada lado para verificar o ângulo de cada um. Beleza, moçada? Caiu na PUC Rio de Janeiro. Agora, olha só. Uma outra questão de prova. Um polígono convexo possui 25 lados. Qual é o número total de diagonais que esse polígono possui? Então ele pede a diagonal. Nós não sabemos. E a gente sabe que a fórmula da diagonal é igual a n vezes n menos 3, divide tudo por 2. E ele fala o quê? Ele fala que o lado possui 25. Então, cada lado é 25. Então vai ficar o seguinte, ó. 25 vezes 25 menos 3, 22, dividido por 2. Nós podemos cortar em cima e embaixo, ó, 22 por 2, vai ficar 11. Agora é só multiplicar 25 vezes 11 e verificar o total de diagonal nesse polígono convexo que contém 25 lados. Então, 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Pula uma casa. 1 vezes 5, 5, 1 vezes 2, 2. Aqui é 5, 5 mais 2 é 7, 2 com nada é 2. Então aqui é 275, gabarito oficial, letra E, Equador. Beleza, moçada? Então, pontapé inicial da nossa geometria plana, falando sobre polígonos. Na próxima aula eu venho trazer para vocês, senhores e senhoras, perímetro e área de figuras planas com questões que caíram recentemente em 2021 em todas as bancas que nós achamos aí. Beleza, pessoal? Fique com Deus, um forte abraço e até mais. Valeu!